E agora a gente vai falar com a Carla sobre novas demandas de atendimento. Muita coisa mudou, né, Carla? A gente falou sobre empreendedorismo ao longo do ano, fez uma live sobre mulheres empreendedoras e a gente viu muita coisa transformando para melhor, espero, né? Algumas coisas que ficaram para trás, e aí a gente vai ouvir um pouquinho de você. Pegando esse gancho até dos podcasts que a Andrea estava falando, nós fizemos alguns durante essa pandemia, né? A gente foi fazendo uma evolução do que ia acontecendo com a gente, né? Desde aquele primeiro momento que era assim uma dúvida de quanto tempo a gente ficaria em casa, a gente começou a compartilhar dicas do que fazer, né, em casa, visitar um museu, e depois as angústias foram crescendo e a gente foi fazendo outros episódios e levando para a realidade uma coisa que eu acho que é tão importante, que é a questão da parceria, né? Quanto a gente precisa de parceiros para fazer essa caminhada. E aí, para começar um pouco, tem uma imagem até que eu queria... Você pode colocar a próximo slide, que eu acho que num dos podcasts que a gente fez, a gente entrevistou o Ferreirinha, né? E o Ferreirinha é um consultor de luxo que durante muito tempo na pandemia fez lives, ele foi muito ativo e ele falou muito sobre o fato da gente estar fazendo uma travessia, né? E eu coloquei essa imagem porque quando a gente falou que ia montar esse evento e eu me dispus a falar dos novos modelos de atendimento para 21, eu falei, gente, isso é tão pretensioso, né? Porque ninguém sabe, né? A gente está nesse momento que ainda é muito incerto, né? Tudo é muito incerto. E essa imagem dessa paisagem tão linda com essa canoa me remete uma história que eu queria assim, compartilhar com todo mundo para a gente visualizar que é como se a gente tivesse que fazer a travessia desse lago bonito aí. A gente entra nessa canoa, né, e rema, rema, e rema, e essa canoa leva a gente para o outro lado, né? E aí, quando a gente chega do outro lado dessa linda paisagem que a gente está vendo, toda verde, né, muito bucólica, mas do outro lado a gente está vendo uma floresta mais densa, né? E a gente chegou, a gente atravessou, a canoa foi tão legal com a gente durante essa travessia que a gente quer seguir na floresta e quer levar a canoa junto, né? E aí a gente começa a andar nessa floresta com a canoa e vê que a canoa ela é pesada, ela, né, engata aí nas plantas e não funciona, e que no fundo a gente tem que deixar essa canoa porque a gente vai precisar de outras ferramentas para andar nessa floresta, né? E eu acho que eu estou falando isso até para conectar um pouco com o que a Ana falou, que a gente precisa de novas habilidades agora, e é isso que todo mundo está precisando tomar consciência das novas habilidades que precisam ser desenvolvidas nessa nova floresta que a gente está entrando, nesse novo cenário que está todo mundo entrando, que é 2021, que na verdade a gente não tem muitas certezas, a gente só tem a certeza que talvez essa canoa que ajudou a gente a vir até aqui não vai ajudar a gente a seguir, né? Então, a gente realmente, é por isso que eu coloquei essa frase, que aquilo que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente adiante, a gente precisa de novas habilidades, novas conexões. E eu queria também, quando a gente estava falando, né, do evento, a gente falou, para quem a gente quer falar? E a gente falou, não, nós todas temos a questão, né, da viagem em comum, o Guilherme, a Fernanda, que também trabalha um pouco com a gente, mas a gente falou como a gente levar um pouco dessa mensagem, não só para as pessoas que trabalham com viagem. Então, por isso que essa reflexão de que as novas habilidades são importantes são para todo mundo, né? Não é para só quem vai viver no cenário de viagem, que foi um dos cenários mais, talvez, impactados
dessa pandemia, porque os negócios de viagem foram reduzidos a quase zero, né? Então, o que eu acho é que nesse cenário de 2021, a gente tem que estar disposto a olhar o que está acontecendo, né, analisar com calma e principalmente agir, né? Guilherme, pode ir seguindo. Então, até eu achei interessante, nem tinha pensado nisso, mas a gente falando desse cenário empreendedor, a Ana falou do livro, né? Que o livro menciona a questão da formatação do mercado de trabalho, né? E realmente o que acontece é que a gente sabe que o formato do trabalho que existe hoje em dia, ele foi muito moldado no tempo da indústria, né? Do tempo de Ford, onde as pessoas tinham a obrigação de trabalhar numa fábrica. E se a gente pensar bem, o que é trabalhar na fábrica? Trabalhar na fábrica é você não ter muita identidade, né? É você estar ali com um uniforme, trabalhando numa fábrica, cumprindo um horário, tendo um líder que guia aquela situação de fábrica de uma forma repetitiva, sem ser criativa, como a própria Ana falou, né? Então, na hora que a gente leva essa situação fabril para dentro das empresas, a gente vê que o modelo de empresa reproduz isso, né? A gente tem um chefe que coloca metas, muitas vezes empresas e escolas, né? Porque a escola, na verdade, não forma pessoas para empresas, né? Então, na escola, se a gente bem lembrar, a gente tinha uniforme, a gente tinha o professor. Então, tudo isso vai levando a gente para esse cenário de empresa onde a gente é muito guiado pelo chefe, a gente tem metas que o chefe define, a gente não tem um ambiente tão criativo. E o empreendedor, ele na verdade, é um cara diferente, né? E a gente não foi preparado para o empreendedorismo, né? Então, eu acho que a Ana comentou muito isso, eu também vim do universo corporativo, e a gente mudar o mindset para ser empreendedor é uma jornada muito longa, né? Uma jornada de travessia que tem vários desafios que a Ana colocou bem, e por isso eu estou colocando essa imagem, de novo, a gente tentando levar essa reflexão para o empreendedorismo como um todo. A primeira pergunta que eu faço é, a gente tem uma especialização em viagem, né? Mas todo mundo que pode eventualmente assistir esse material tem que pensar o seguinte, que uma das características muito fortes do empreendedor é você olhar para uma outra coisa e tentar aplicar no seu mercado. Não tem uma escola, né, até porque não tem mais tempo para isso, né? A gente tem que estar muito antenado. Então, de repente, a pessoa olhar e falar assim, não, elas eventualmente podem estar falando de viagem, mas como eu aplico isso no meu negócio em 2021? É óbvio que a gente não tem as respostas todas, a gente tem reflexões conjuntas aqui do que a gente veio falando. Então, o primeiro ponto que eu coloco aí é que é a ação, como a gente consegue olhar e fazer rápido, e o que você olha para o seu mercado e de onde você está procurando informação, né? Quem são os especialistas, quem são as pesquisas, o que você está procurando sobre o seu mercado, seja qual for, para se preparar para essa transição. Como é que você está observando o seu negócio e o que você está observando do que o seu cliente está pedindo, muito mais do que o que você quer oferecer para o mercado, mas o que o seu cliente está pedindo. E aí, nessa tentativa de colocar as tendências, né, do empreendedorismo para 21, eu trouxe algumas tendências de um relatório da Focus que fala de turismo, né, Guilherme? Passa aí. Mas que tem muita coisa que é altamente aplicável a todos os segmentos, né? Então, quando a gente fala dessas tendências de turismo, nesse relatório
de tendências para o turismo para 21, muito se fala sobre a questão ainda da insegurança, né? Na verdade, da segurança, porque esse cenário, né, do Covid, ele ainda vai se prolongar por algum tempo, né? Por mais que a vacina esteja aí, ela não esteja, as pessoas ainda estão muito inseguras, né? Então elas, na verdade, demandam um volume de informação muito grande, e você, como profissional de qualquer área, a gente, no caso, como turismo, tem a responsabilidade e o papel de colocar no nosso atendimento essas informações de forma muito clara. Então, a gente tem que ver que uma tendência, o que eu coloquei de vermelho é o que eu estou chamando de ação, como traduzir essa tendência em ação. E uma tendência você tem que externalizar todas as medidas que você está tomando para garantir que aquela segurança é segura realmente para o cliente, no nosso caso, para o passageiro, né? E você tem que ser flexível. A outra tendência que fala, a outra tendência para o turismo fala sobre a flexibilidade, de realmente você ter a rapidez e a flexibilidade de entender que aquela reserva ali não deu certo, você vai ter que cancelar e vai ter que fazer outra para o seu cliente. Então, como você traz isso? Aí eu coloquei aqui um exemplo, né, de como externalizar isso, que é o selo de Portugal, que o Guilherme até pode falar sobre isso, né, que o Safe and Clean, que Portugal foi o primeiro país a externalizar, botar uma medida prática e dizer, não, a gente é seguro, e a gente tem procedimentos de segurança, e você vai vir fazer um turismo aqui, e a gente está certificando as pessoas. Então, essa é a primeira tendência do turismo que a gente tem que levar para o atendimento, e que, na verdade, pode valer para outras também, né? Aí, Guilherme, pode ir a próxima aí. Que, na verdade, é muito, né, continuando um pouco, eles falam dessa terceira tendência, que é o cuidado com a higienização. É muito engraçado a gente falar que os hábitos de higiene que a gente adquiriu, eles vão continuar. Então, que você, no seu espaço, e eu estou falando aqui de empreendedorismo, e a gente tem, sim, um empreendedorismo digital forte, mas, de novo, a gente não queria falar só para o empreendedor digital, só para o empreendedor de viagem, a gente queria que fosse mais amplo. Então, e essa é uma tendência de turismo, a questão dos elementos de higienização. Não dá para negar que a polêmica do avião e todo mundo explicando sobre como são os filtros. Então, a gente lembrar que a gente precisa, sim, manter o álcool gel, manter as máscaras, ter os elementos digitais que reduzem os papéis. Então, outro dia eu fui num restaurante, eu falei assim, gente, o cardápio já está de novo aqui na mesa. Eles tinham feito tudo digital, mas agora já estava lá com o cardápio de novo. E isso me chamou a atenção. Então, ou seja, a gente tem que estar atento que as pessoas acham que o negócio acabou, mas não acabou. Então, a gente vai entrar 21 com essa preocupação de higienização ainda dentro dos nossos atendimentos para clientes, para quem tem um espaço físico, mesmo para a gente que trabalha muito no digital, a gente vai continuar tendo que olhar que talvez, se a gente quiser atender um cliente, a gente vai ter que ter um cuidado diferente se a gente quer marcar uma reunião. Os nossos eventos que a gente gostava tanto de ir ainda não estão totalmente normalizados, então é uma tendência que vai continuar fazendo parte do nosso cenário, né? Outra tendência, Guilherme, passa aí. Isso tudo, de novo, é um relatório de uma empresa de pesquisa, né? Não é da nossa cabeça, né? Então, a gente está só aqui reforçando com experiências que a gente tem vivido fortemente. E não dá para negar, né, que o digital veio para ficar, não é que veio para ficar, né? Ele já estava presente, mas a gente
acelerou, todo mundo fala 50 anos em 1000, né? Então, sem dúvida, a tendência de como a gente coloca o digital no nosso atendimento eu acho que, para mim, a mais relevante. Então, não dá, hoje em dia, para não estar no digital, para não entender de mídias sociais, para não entender o que é o mais adequado para você. A gente precisa estar em todas mídias sociais? Não, cada um tem o seu negócio, mas não dá para negar que esse ambiente digital está instalado e que as pessoas aceleraram muito a utilização. E aí ele fala de uma tendência, que é a que está marcada em vermelha, que ele chama na pesquisa de conexão criativa. E eu, na verdade, acho que é uma questão de você entender que o on e o off estão conectados, né? Que, na verdade, que o digital e o físico, eles estão conectados e viraram uma coisa só, e você tem que entender qual é o chamado do seu consumidor, né? E esse eu acho que é a grande virada de chave, da grande mentalidade que todos nós empreendedores e, enfim, quem tem negócios maiores, estão desafiados durante essa pandemia, de virar essa chave, de falar assim, não, o que o meu cliente precisa e qual é a presença digital que eu tenho para entregar para ele. Porque muitas vezes as pessoas também pensam assim, não dá, não tenho dinheiro para investir, ou eu não sei fazer. E às vezes as coisas são até mais simples do que a gente imagina, e não se exclui o digital, o físico, né, as lojas físicas. Isso não quer dizer que o digital vai substituir tudo isso, é um novo olhar. Eu tenho um exemplo, assim, que é um exemplo muito pessoal, mas que para mim ilustra muito essa questão, né? Eu comecei a pandemia com os meus pais, né, em casa, né, e meus pais já têm um pouco mais de idade, e a tendência foi aquela história de fica em casa, não pode deixar o pai e a mãe saírem de casa, isola, ninguém pode ir lá falar com eles. Foi a primeira fase, né? E aí eu fiz o papel de começar a pandemia levando o supermercado para minha mãe, né? Enfim, aí eu ia lá, não podia entrar e tal, deixava tudo lá. E aí, um belo dia, minha mãe me falou assim, olha, você não precisa mais trazer nada para mim, não. Eu falei, como assim? Não preciso mais trazer? Eu falei, não, porque agora eu entrei ali no aplicativo do supermercado, não quero falar no supermercado, mas assim, o aplicativo não era muito bom, eu achei um jeito, eu liguei lá, e aí eu entrei no WhatsApp, e agora eu tenho um assistente que vem aqui e traz as coisas para mim. Eu falei, como assim? Aí ela falou, tem um assistente, eu mando um WhatsApp para ele faz as compras para mim, e ele traz aqui, se você precisar de alguma coisa aqui, você me fala. Então, olha que coisa interessante, né? O supermercado tinha um aplicativo, mas a solução mais fácil, mais adequada para aquela consumidora foi usar o WhatsApp. Eles souberam montar uma forma de atendimento que era muito mais simples, simplesmente pegaram um funcionário, e o funcionário falava com ela a lista no WhatsApp e trazia para ela, ou seja, é uma questão de você ouvir o que o seu cliente está falando e se adaptar, e ver qual dos recursos de tecnologia que você tem para resolver aquela situação. Ele nem precisava do aplicativo, não precisava do site, só o WhatsApp resolveu a questão. E aí, o que eu acho mais incrível é que teve um dia que eu desci, né, já passado esse tempo, porque aí a minha mãe, ela evoluiu do supermercado para tudo que você possa imaginar. Ela começou a comprar geladeira, fogão, tudo isso de uma forma online, ou seja, provando que
aceleração aconteceu em todas as idades, né? Ela virou uma voraz consumidora do digital, rompeu todas as barreiras de medo que poderiam eventualmente existir. E aí, só para falar dessa questão do físico e do online, teve um dia que eu desci na portaria, quando eu cheguei lá embaixo, minha mãe estava chegando do supermercado com o assistente dela, porque ela tinha desencanado um dia e tinha ido no supermercado, tinha ido lá conhecer o rapaz, e o rapaz veio trazer as compras com ela, porque o supermercado é aqui do lado de carrinho. Então, assim, tudo isso para dizer o quanto a gente tem que romper as barreiras do digital e estar de olho para esse cliente no que ele chama, no turismo, de uma conexão criativa, né? Aí, uma última tendência que ele fala é a reconexão com os clientes. Eu achei isso tão engraçado também, porque durante a pandemia, muito no turismo se falou de não, ligue para o seu cliente, aquele cliente que já comprou de você, veja se ele está bem, mantenha a sua conexão. E, no fundo, isso é uma questão da gente também entender o que se chama de uma jornada do cliente junto com a sua empresa, né? Você tem um cliente que ainda não é o seu cliente, um cliente que é quase um cliente, tem dentro do que a gente chama de um funil, né, de atendimento, que é o que está na imagem, esse cliente se relaciona com você em vários estágios. E se a gente for parar para pensar, essa tendência de conexão com o cliente antigo, na verdade, ela está te dizendo o seguinte: você tem que conhecer a sua base de cliente, você tem que ter os dados e saber tudo e ter organizado as informações do seu cliente, porque hoje em dia é muito mais barato você simplesmente se relacionar com um cliente antigo e trazer ele de volta para comprar de você, porque ele já confia em você, e a gente falou lá no começo que essa sensação de segurança ela é muito importante, do que você simplesmente querer trazer para dentro de casa um cliente que é novo, que nunca ouviu falar de você. Ele vai ser muito mais caro, né, falando dos controles financeiros de negócio. Então, é uma tendência que está registrada com o turismo, mas é uma tendência que serve para todo empreendedor, né? Olhe para a sua base de clientes e, no fundo, o que a gente está dizendo com isso, né? Que é crie conexão. E o que a gente mais tem escutado é que as pessoas se relacionam com pessoas, que a gente tem que compartilhar as histórias, que a gente tem que personalizar atendimento, que nada mais é do que a gente está fazendo aqui, cada um contando um pouco da sua história, para você se conectar. Então, eu acho, né, o que a gente fala, que uma grande tendência de atendimento para o ano que vem, a gente cada vez mais está conectado e personalizado com as pessoas, né, trazendo o indivíduo para o negócio. Aí é por isso até que, sim, para fechar um pouco, eu coloquei a próxima imagem, que é uma imagem que fala sobre mim, né? Essa imagem que a gente está aqui contando as nossas histórias e um pouco do que a gente tem vivido. E essa frase que eu acho que me toca muito, mas eu acho que vale muito para todo mundo, né? Antes de me organizar, eu tenho que me desorganizar por dentro para a gente viver as novas verdades, a liberdade de cair, de errar e de levantar, que eu acho que é o que está todo mundo vivendo agora nessa pandemia. A gente simplesmente foi desorganizado pela pandemia e a gente agora está se olhando para tudo que passou e agradecendo, porque eu acho que, além das coisas difíceis, a gente teve um ano com muita coisa para agradecer. Eu, pessoalmente, tive muita coisa para agradecer esse ano. Então, eu acho que é isso. A proposta é essa, que a gente, para o ano que vem, a gente se conecte mais nos atendimentos e a gente se organize depois para terminar essa travessia com aquele barquinho que a gente começou.
É verdade, Carla, muito obrigada. E a gente está falando do Brasil, se a gente está aqui no Brasil e está sentindo o que está acontecendo aqui, o Guilherme está lá no outro hemisfério. Se você pudesse falar um pouquinho o que você está sentindo, de como que vai mudar o atendimento aí. Pois é, não, interessante foi muito também. feliz a Carla, né, nas colocações dessas novas demandas, né, de atendimento e do que nós vamos vivenciar nos próximos tempos, porque realmente todos foram abalados, né? Não há quem não tenha sido abalado. E o que eu vejo aqui é que existe, né, e existiu durante esse período longo de pandemia que nós estamos vivendo, muitas iniciativas, tanto do governo, né, não só aqui de Portugal, como de outros países, para que o setor de turismo ele também evoluísse, né? Eu acho que um pouco também vai passar por essa evolução, né? Essa preocupação, né? Com essa responsabilidade que nós vamos ter nos próximos tempos, né? Porque o turismo ele vai voltar a existir e vai, quem sabe, até melhor, né? Eu paro para conversar aqui em casa, né, com minha família. Eu acho que até a gente, de uma certa forma, a gente vai voltar melhor, todos nós, nas nossas profissões, porque nós passamos por um momento único, né, na nossa vida, e que isso fez a gente refletir. De repente, a gente estava precisando também um pouco dessa reflexão. E isso traz também um benefício que todos nós vamos precisar levar. Então, aqui, essas iniciativas do selo, né, hoje, vou te dar um exemplo, você não vai aqui, é difícil você ir num restaurante aqui, ou Lisboa ou no Porto, que não tenha esse selo Clean and Safe, né? Então o pessoal vestiu mesmo a camisa, o pessoal quer mesmo mudar, né? Quer mesmo assim, vivenciar o que vem pela frente, né? Mas de uma maneira consciente. E eu acho que essa consciência vai prevalecer nos próximos tempos, e nós, do setor de atendimento turístico, né? Aqui no caso europeu, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a maioria das pessoas estão preparadas para poder receber e poder passar essa informação, né, de como agir, como se portar e como poder aproveitar o seu turismo. Sendo que, né, eu penso que uma coisa, na minha opinião, que mudou bastante, é que provavelmente nas próximas viagens que as pessoas venham aqui para a Europa, elas, além de conhecer os grandes centros, conheçam também os pequenos locais que são bonitos do interior, que tem muito a oferecer e às vezes são deixados de lado. Acho que isso vai também ser uma coisa presente nas próximas viagens. 2021.